Hebreus, capítulo de número 12. Estou vendo o Anderson ali, é você mesmo, Anderson? Paz, querido, quantos anos eu não te vejo, a gente, né, nós fomos meninos juntos aí na igreja, né? Hoje a gente já é homem, né? Não é muito tempo. Seja bem-vindo, viu? Uma alegria vê-lo aqui. Como é que eu conheci? Já tem muitos anos que eu não vejo. Deus é maravilhoso. Vamos orar a Deus. Feche seus olhos agora. Faça uma oração, Eliezer. Faça uma oração a Deus agora. Peça a Deus para abençoar a sua vida, falar com você em nome de Jesus. Não pense na sua pessoa que está do seu lado, pense em você. É bom falar, Senhor, fala com o irmão que está do lado. Não, fale com você. Pai, fale com ele também, mas não deixe de derramar a graça sobre a minha vida. Em nome de Jesus, sobre nós agora, Senhor. Visita o teu povo, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelos anjos que já estão nesse lugar. Toda a fúria do diabo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu clamo o teu sangue sobre nós, sobre a nossa família. Se há alguém passando mal, sentindo dor, uma criancinha na internet, em casa, ó Deus, não sabe pedir, não sabe falar, Senhor, intervém agora, traga cura, traga paz. E aqui dentro também, se há alguém preocupado, ansioso, nervoso, agitado, acalma a alma dele, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós vamos ler agora o livro dos livros, o livro que é vivo, que o autor se faz presente quando lemos. As palavras que são espírito e vida circulam, andam, caminham. Ó Deus amado, e onde ela encontra um coração receptivo, com fé, ela, Senhor, ela pousa e ela, Senhor, nasce e ela trabalha e ela não volta vazia. Deus, envolve-nos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Eu me lembrei agora de uma ilustração, talvez você já ouviu, o pastor Jeremias Pereira, ele conta, é da 8ª igreja de Belo Horizonte. Ele passou muitos anos lá e ele conta uma experiência que ele convidou uns amigos para ir numa outra igreja, uma igreja bem pentecostal. E ele é presbiteriano, como se diz, né, presbiteriano roxo, de carteirinha. E ele foi com mais 2 amigos numa igreja. E ele conta nesse testemunho, eu já vi ele contando algumas vezes. E ele conta que mais 3 amigos, quando chegou a igreja, estava muito cheia. E aí não teve jeito deles sentarem juntos, sentaram separados. E ele, na hora que o pregador pegou a palavra, foi fazer oferta, e falou assim, vamos ofertar ao Senhor agora. E ele falou, eu vou ofertar, mas ele disse que o pregador falou tanto de oferta, que ele falou, não vou ofertar, porque esse homem está falando demais de oferta. Ainda chamou ele de ladrão. Falou, você para de roubar a Deus. Ele disse, eu não roubo a Deus. Eu sei que ele não entregou oferta. Daqui a pouco veio o outro pregador, esse era o dirigente, viu? O pregador, a história é mais ou menos assim. E falou assim, fale para o seu irmão, tudo bem? Depois, agora fale para o da direita, tudo bem? Mas daqui a pouco, agora fala para o de trás, fala para o da frente. E aquilo foi irritando ele. E ele falava assim, fale para o seu irmão que ele é lindo. Fale para o seu irmão que ele é lindo. E aquilo foi constrangendo ele e ele ficou chateado. E aí no final o pregador pregou e falou assim, eu vou pregar sobre o Salmo 23. Diga, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí o cara falava mais um negocinho, falava assim, diga, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ficou repetindo só isso o culto todo. Eu sei que foi mais ou menos assim. E ele abaixou a cabeça e falou assim, meu Deus, eu trouxe meus amigos aqui. Sabe aquele culto que foi o pior que ele poderia imaginar? Para ele, foi o pior culto da vida dele. Quando saiu, ele não sabia o que falava. Quando ele chegou lá fora, os amigos dele chegaram, um chorando, e falou assim, pastor Jeremias, mas muito obrigado por o senhor ter me trazido nesse culto. Como Deus me curou, eu não estava entregando dízimo. E quando o pastor falou, você está roubando a Deus, eu fiz um concerto com Deus e passei a entregar o dízimo. Aí o outro amigo falou assim, eu também quero agradecer. Eu estava muito ferido, com a minha autoestima muito baixa. E quando aquele pregador mandava assim, olha para o seu irmão, diga que ele é lindo, olha para o outro, diga que ele é lindo, os irmãos começaram a falar que eu era lindo, e eu fui curado, eu estou muito feliz. E o outro virou e falou assim, eu também tenho uma experiência.
eu estava precisando, muito mal, e quando os irmãos diziam, o pregador dizia, o Senhor é seu pastor, eu senti o cuidado de Deus para comigo, e chorando, os pastores chorando, e o Jeremias olhou, e levantou a mão e falou: Senhor, me perdoa, porque a graça caiu do meu lado e não caiu na minha vida, porque eu fiquei com o coração duro. Às vezes a gente vem para a igreja, sabe, irmãos? Endurece o coração, abra seu coração. A graça cai do lado, e às vezes eu oro isso a Deus. Deus não permita que a graça caia no vizinho e não caia em mim. Isso vai da forma do seu coração. Você vem com coração duro, fechado, já vem com bloqueio. E o pastor Jeremias, já vi ele contar isso mais de uma vez. Eu dou muita risada e glorifico a Deus, e é uma grande lição para nós. Abra seu coração, olhe para o seu irmão e fala: abra seu coração. Nós vamos ler a palavra de Deus agora, amém? Dito isso, como uma ilustração, Hebreus 12, versículo 14 até o 17. Hebreus 12, 14 a 17, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos repetir juntos? Vamos lá? Eu vou falar, os irmãos repitam após mim, melhor assim. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito à primogenitura. Pois sabeis que também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ontem eu vinha de viagem, viajei praticamente o dia inteiro, saí de 5 horas da manhã, e fui chegar em Vitória quase 9 horas da noite. Era noite ainda, eu falei: meu Deus, passei o dia, andando daqui para lá, de lá para cá, chuva, sol. Mas teve alguns momentos nessa viagem, sozinho, que o Espírito de Deus começou a falar comigo. E nessa pequena viagem que eu fiz, assim, eu fui a alguns estados com alguns pastores, e a gente acaba vendo algumas coisas. E nesse retorno, o Espírito de Deus ministrou muito ao meu coração, sobre santificação. Nós estamos vivendo uma época que a questão de santificação tem sido uma coisa relativa. Então, alguns entendem santificação é necessário para a minha vida, e os outros, uma outra parte da igreja, estou falando da igreja, está tomada num liberalismo. Uma outra parte da igreja está tomada de um mundanismo tão grande, que você não vê mais santificação, santidade, diferença do santo e do profano, diferença do mundo, do que serve a Deus e do que não serve. Você não vê mais. Se você anda na igreja, vira e mexe, você fica proibido de olhar do lado, porque do lado tem uma irmã com a saia muito curta. Então você não pode ficar olhando, você tem que ficar compenetrado dentro da igreja, ou até no púlpito. Essas luzes são maravilhosas e tal, mas se as meninas, às vezes a roupa não está decente, mas para subir aqui precisa de um cuidado maior ainda. Porque mesmo que a roupa seja decente, a saia decente, se não tiver com uma proteção embaixo, uma nágua, quando bate a luz, vê as partes íntimas, vê os contornos, vê as roupas de baixo. Vira e mexe, não é que elas fazem de maldade nem andam indecente, na maioria das vezes, mas vira e mexe uma tem que descer, porque não vigiou. Nós vivemos um contexto onde os meninos
e as meninas vão para a praia e vão com as roupas que, às vezes, hiper, mega indecente, totalmente sensual. A gente vê homem que não olha no espelho quando vai sair de casa, e nem põe o espelho para a esposa, e a esposa também sai indecorosa, de forma desnecessária. A roupa, a gente aqui não fala de roupa, irmãos, a gente não fala, que roupa você pode, você não pode, a gente olha a sensualidade, e a gente vive no meio da igreja que acabou isso. No mundo isso não está, não vigora mais, não há santidade. Eu tenho dito para as meninas, para os meninos, e digo para você, e digo para quem quiser ouvir até na internet, nós somos a igreja do Senhor, nós precisamos ter santidade na nossa maneira. Você pode vestir as melhores roupas, as melhores marcas, as mais bonitas, as mais chiques, e deve fazê-lo, mas precisa haver santidade. Santidade nas suas roupas. Tem uma frase que diz: vestida para matar. Não há um homem que não olhe, não há uma mulher que não olhe, uma calça justa. Uma vez eu fui ver um pregador, eu e o Glaucio, eu conto isso, ele era um pregador que a gente ficava horas para vê-lo pregar, tamanha graça. Um dia teve um evento aqui no Sambódromo, Tancredão, lá na pé da rodoviária, onde é o desfile de carnaval. Teve um evento evangélico, eu estava saindo de férias, era um mês de janeiro, então tinha lá não sei o que, a Cor da Vida promovendo, vários cantores e tal, eu, Glaucio, minhas crianças, falavam, vamos lá, e de bermuda, e de carro, bem à vontade, nós fomos, e um dos pregadores, ele subiu ao púlpito, era o pregador principal, e a calça dele estava tão apertada, parecia esses cantores sertanejos. Eu pensei, eu acho que ele veio para o lugar errado, eu acho que ele está pensando uma coisa e fazendo outra. E a partir daquele momento ali, eu falei, Glaucio, acabou. A calça estava hiper apertada, dava para ver os órgãos genitais dele, dava para ver as marcas, contornos todos. E eu falei, um pregador assim, que mundo nós estamos? A Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não há mais santidade nas roupas, não há mais santidade até entre os pastores, santidade às vezes até no falar, usa-se palavras de baixo calão, usa-se palavras obscenas, usa-se expressões com gestos que não cabem ao crente, e aí porque ele quer ser aceito, ele quer ser moderno, ele quer ser atualizado, vamos dizer assim, então ele usa essas palavras, usa essas expressões, e a Bíblia diz que há expressões que o ímpio usa, que o ímpio faz, que não convém aos santos nem falar, e a igreja vai, vira e mexe, a gente vai se perdendo. Eu falei com um pastor, ele é pastor em São Paulo, é advogado, e ele é corretor, é contador, ele me levou no escritório dele, e nessa noite eu dormi na casa dele, os outros dormiram em outros lugares, eu fui dormir na casa dele com a família dele, e eu estava dizendo para ele, se a igreja, pastor, ele é pastor antigo, mas a gente estava conversando, eu digo, a igreja precisa de ter clareza nas suas posturas. Se a gente não tiver postura na família, a coisa bagunça. Se você não souber o que você tem que fazer e como que a coisa se perde. Pode tudo, vale tudo, não, peraí, é a igreja, nós precisamos nos posicionar. Lá é assim, irmão, mas aqui é assim, aqui a gente anda aqui, o corredor é esse, aqui que a gente passa, tem com clareza de, por que você passa por uma reunião antes de ser membro? Para você saber como que a igreja funciona, para você saber o que a gente crê, o que a gente trabalha, qual a estrutura. Lá trabalhava com célula, tudo bem, é uma bênção, nós trabalhamos com discipulado, ou não trabalhamos com isso, nós trabalhamos com isso ou com aquilo, precisa de clareza, está havendo confusão, nós estamos aí se perdendo, pastores se perdendo, internet, pastores que outrora foram uma bênção, como diz a Timóteo, hoje estão aí pregando doutrina de demônios, eles estão ensinando heresias aí, ensinando heresias terríveis, e aí uma irmã está discipulando a pessoa, ela diz, pastor, eu preciso de alguns textos sobre essa questão, porque a pessoa, ela quer saber, ela está me questionando sobre isso. Nós temos crentes que não têm base bíblica,
Os púlpitos estão cheios de pastores no segundo, no terceiro, no quarto casamento eu não conheço, mas em vários casamentos. É igual o mundo, não deu certo, separa o caso com outra. Não deu certo, mas eu não estou falando da igreja, eu estou falando da liderança da igreja, que é muito pior. É muito pior o líder. Porque a Bíblia diz que para ser líder, a pessoa precisa ser testada e aprovada. Não basta só passar por um teste, ele tem que passar com louvor, ele tem que ser aprovado, ele tem que passar de ano, ele tem que tirar notas boas. Hoje a gente está vendo cheio de pastores em igrejas que você não sabe nem de onde ele foi. Tem gente que sai dessa igreja, claro que sai, como tem muita gente que chega. E sempre a minha palavra é a mesma, para quem sai e para quem chega. Você está querendo vir para cá, para mim, pastoralmente, é uma alegria, mas você precisa orar ao Espírito Santo. Quantos se lembram de ter recebido essa palavra? O Espírito precisa te orientar, porque mudança de igreja é coisa séria. O mundo fica mudando igual muda de roupa, mas nós não, nós precisamos fazer essas coisas na direção do Senhor. Falo isso direto, falo de púlpito. Se você não se lembra, você já ouviu isso. Tem que ser uma coisa direcionada de Deus. Agora, quando a pessoa vai sair, tem algumas saídas que a gente entende que não tem nada de Deus ali. Só tem o ego da pessoa, a vontade da pessoa. Mas eu falo a mesma coisa, falo, irmão, eu não sei por que você está saindo, você está falando que seu tempo acabou, você está dizendo que Deus falou. Eu passo toda a responsabilidade para o membro. É toda a responsabilidade, você está falando que Deus falou, você está falando que você sente, então é você. Porque quando um filho quer casar, a família toda sente que é de Deus ou que não é. Os pais sentem paz, na maioria, ainda mais se eles forem homem de Deus. Os irmãos sentem paz, num casamento de um filho, numa decisão. Então quando quer mudar de igreja também, o pai sabe. Fala, não, é de Deus realmente esse processo e tal. O problema é que alguns saem e vão para a igreja, a certas igrejas ele não sabe nem quem é o pastor. De onde ele saiu, ele já chega no primeiro dia, já aquela explosão. Não sabe nem que é a liderança. E o que acontece? E a gente está cheio de lobo vestido de ovelha nos púlpitos da igreja. Não estou dizendo que essa igreja aqui é melhor do que aquela, não estou dizendo isso, que eu não tenho compromisso com as outras. Eu tenho compromisso com a igreja que Deus nos deu para pastorear. E aqui no nosso púlpito eu estou dizendo que nós precisamos, você só conhece uma árvore pelos frutos. Enquanto a árvore não der fruto, você não sabe se ela presta ou se ela não presta. Se ela é boa ou se ela é boa. Se aquele pé de manga, a manga vale a pena, ou se aquela manga sem gosto, cheia de fio, que não serve nem direito para fazer suco. Agora, quando você tem uma árvore boa, não é pela aparência, às vezes ela dá muita folha, ela dá muita sombra, tudo bem, tem uma madeira grossa, mas o fruto não presta. E para saber, você tem que esperar a estação do fruto. Então você não sabe quem é a mulher do pastor, você não sabe quem é os filhos do pastor, você não sabe quem é a liderança da igreja, não sabe o que eles acreditam, e vai entrando, igreja aqui, igreja ali. Eu quero que cada boate se transforme em igreja, cada bordel se transforme em igreja. Eu quero realmente, é o que eu quero realmente. Mas irmãos, não é do jeito que está fazendo. Há um tempo atrás, um pastor amigo meu falou comigo, Hudson. O pastor Hudson falou que um outro pastor chamou ele e falou assim, eu estou precisando consagrar tantos apóstolos, mais ou menos assim. Eu falei, mas como é que é isso, Hudson? Queria me consagrar apóstolo, e aí precisava assim, tipo assim, bater uma meta. Mais ou menos assim. Como que nasce um obreiro? Nasce de um chamado divino no coração, ele começa a ficar incomodado. Nada está bom, eu tenho que ir para o ministério. E geralmente, a maioria das vezes, todas as vezes praticamente, ele não é um derrotado, secularmente. Ele é um homem de trabalho. É um homem que trabalha, acostumado a trabalhar, um homem bem sucedido. Ele não vai para o ministério porque ele não tem nada para fazer. Ele vai para o ministério porque Deus o chamou. E geralmente, ele abre mão da sua empresa, do seu trabalho. Porque na Bíblia não tem nenhuma vez que Deus chamou pessoa que não trabalha. Deus sempre chama a pessoa que trabalha. Pessoa bem sucedida. Mas e hoje? Um amigo meu me falou, pastor, o pastor aqui do meu vizinho aqui, ele é de tal denominação, pastor há muitos anos, e agora ele foi fazer faculdade. Eu falei, mas o que tem isso? Maravilhoso, tem que fazer, o pastor não pode parar de estudar nunca. O pastor não pode parar de ler, você tem que estar, sempre, quando chegar na minha mesa, você vai ver sempre um livro lá. A gente tem que estar sempre lendo, não pode.
falou, não, pastor, o problema não é esse. O problema é que ele for fazer, se ele fosse fazer na área de humanas, fazer um curso que tem a ver com o ministério, mas ele foi fazer veterinário. Veterinário, eu vou estudar veterinário. Ser veterinário. Aí eu falei, é mesmo? Eu falei, mas você não entendeu, ele quer cuidar de ovelha. Ele falou, não, pastor, ele está tão cansado, tão ferido, tão machucado, que ele quer abandonar o ministério. Quando Deus nos chama, eu acredito que há casos que um pastor pode até abandonar o ministério, mas é por permissão de Deus. Se não, se Deus tem um chamado na sua vida, você pode correr para onde você quiser. Esse chamado vai ficar gritando dentro do seu coração, enquanto você respirar. Porque o homem só é completo quando o homem diz sim para Deus. Quando o homem está no centro da vontade de Deus. Se você tira um peixe da água, ele morre. Se você tira uma planta da terra, ela morre. Se você afasta um homem de Deus, ele morre, ele murcha. É por isso que tem tantas heresias, tantos demônios, tantas coisas malignas, porque a essência do homem precisa de Deus. O seu espírito grita querendo Deus. Quando você fica tempo sem se alimentar, sem ler a Bíblia, sem orar, seu espírito vai definhando dentro de você, o Espírito Santo vai apagando. Não apagueis o espírito, diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses. Não apagueis o espírito. Nós estamos vivendo uma era de sem santidade, não há respeito entre os casais. O cara grita, o cara responde a mulher, o cara maltrata a mulher, ele oprime a mulher. Nunca bati, pastor, não sou homem que bate. Você não bate, mas você oprime. Quando você chega em casa, seus filhos ficam oprimidos. Não há festa, não há celebração. Ué, pastor, o que tem a ver com santidade? Ei, meu irmão, tem tudo a ver. Quando você chegar em casa tem que haver festa. Por outro lado também tem homem que diz, pastor, minha tristeza é ir para casa, eu quero ficar na rua, porque na rua eu tenho paz. Eu mal entro, a mulher começa a cobrar. Eu mal piso em casa, começa as exigências, falar disso, daquilo. Ela não tem sabedoria nenhuma, pastor, anda com a Bíblia debaixo do braço, vai na igreja, mas não tem sabedoria nenhuma. Ela não sabe fazer a leitura, esperar o momento certo. Algumas irmãs começam a estudar faculdade, ir para a faculdade e se perdem. Anos casados. Vão para a faculdade e começam a ver sabe esses crentes que chega de acordo com o ambiente, ele muda? Isso tem até com gente casada, com homem, com mulher. Vai para um ambiente de universitário e muda a cabeça, pira. Daqui a pouco está saindo com meus amigos, não tem nada a ver. Com as minhas amigas, não tem nada a ver. Ei, mas como é que é isso? Daqui a pouco o casamento acabou. Aí chega aqui, ele me ligou ontem à noite. Aqui é fulano. Falei, ei, meu irmão, mas não sabia quem era. Ei, meu irmão, paz, tudo bem? Tudo bem. É, pastor, falei, é qual fulano? Aí ele falou, oh, você é pai da fulana. Tá bom, meu irmão, tudo bem. É, pastor, saí de casa, separei, não deu. Falei, mesmo, irmão, que coisa terrível. E qual igreja você está? E lá não tem um pastor não, para te ajudar? Para você ligar para ele, não sei o quê. Fui falando essas coisas com ele. Saiu de casa por quê? Aí eu falei, a gente ia se matar, pastor. É mesmo. Espera o caldo entornar. Não busca ajuda. A Bíblia diz assim, sem a santificação, a família, o casamento, a família, foi feito para a gente ser feliz, irmão. Não é só você ser feliz, não, ela também. Os dois serem felizes. Um lugar de felicidade, um lugar de proteção, um lugar de bênção, um lugar de compartilhar, um lugar de risada, um lugar de atenção. Tem filho gemendo pela atenção do pai, da mãe, e não tem. Tem marido gemendo, é o que eu te peço, é um pouquinho só da sua atenção. Dá para parar tudo e me dar um pouquinho de atenção? Há homens, há mulheres falando, ei, eu só quero um pouquinho da sua atenção. Deixa seus amigos, deixa o celular, deixa a internet um pouquinho. Vamos marcar um dia da semana, para a gente sair junto, para a gente estar junto, para a gente viver o casamento junto. Eu sei que a vida é corrida. Eu estava viajando com esses pastores e todo mundo no celular, ó. E um ligando, e é muita demanda. Todo mundo é assim. Até os filhos, até as crianças, até o Eric. Tem celular? Ainda não, graças a Deus, o filho dele tem. Pega o seu, né? Concorre com você.
Pelo menos te livra, né, Chá? A gente trabalha na internet, a gente usa a internet. O problema é que a gente fica o dia todo, o tempo todo. E sabe o que vai acontecendo? A gente vai perdendo valores, princípios importantes para nós. Diga, casa foi feita por Deus. Na melhor não é casa, né? É família. O casamento é a instituição divina, feita para a felicidade do gênero humano. Então, casa é isso aí, família. Foi feita para a bênção na nossa vida. Mas tem que cuidar. A casa, eu estava viajando essa semana, eu estava muita vontade. Teve uma vez que eu não quis falar com eles, falando, como é que tá, pai? Eu falei, se eu pudesse eu ia embora agora. Se eu pudesse eu ia embora agora, mas estava tão longe, não dá para vir. E os compromissos não dá para vir. A casa tem que ser o melhor lugar. Essas noites todas dormindo um colchão aqui, colchão dali, outro lugar aqui, outro lugar ali. Quando você deita no seu, né, Fábio? Vende colchão, né? Então você deita no seu, fala, meu Deus, paraíso na terra. Vou descansar. Casa é lugar de bênção. Casa é lugar de tomar um café na mesa, dar risada, conversar um pouquinho. Entendeu? Diga, casa é lugar de bênção. Você gostaria de conviver com uma pessoa que só fica com a cara fechada? Uma cara emburrada? Dentro de casa? Você gostaria de viver com um homem que já traz todos os problemas da rua para casa? Chega oprimido em casa? A gente pode até chegar, mas é uma vez ou outra. Mas a gente encontra ali um homem ou uma mulher de Deus, que vai ministrar uma palavra de Deus. Há casamentos que só vem, nunca vosso reino. Venha a nós e vosso reino nada. Venha a nós, vosso reino nada. Isso vai passando. Daqui a pouco você vê as fatalidades nos casamentos. E aí você pensa assim, só viu, né? Eu falei, eu não vi nada. Quem viu é Deus que está lá dentro, que sabe do que se passa, como que essa mulher te oprimiu, como esse homem te oprimiu. A Bíblia diz assim, segui a paz com todos, sem a santificação, a qual ninguém verá a Deus. Santidade faz parte, está presente em todas as áreas da nossa vida, na criação dos filhos, no relacionamento marido e mulher. Santidade está dentro do nosso lar, santidade está na rua, está na escola, santidade está em todo lugar. Nós estamos sendo bombardeados, mas irmãos, eu sei que estamos sendo bombardeados, mas sobre nós há uma proteção mais forte do que toda bomba. Nós temos que andar de cabeça erguida, nós temos que andar de cabeça levantada, crendo no Deus poderoso, e Ele está conosco. Ele é nosso guarda-costa, Ele é nosso consolador, Ele é nosso amigo. A Bíblia diz, Ele é o Parácletos, Ele é o conselheiro, Ele é o ajudador, e Ele está conosco. Você chega no lugar, você fala para Ele, se eu não sei o que fazer, o que eu faço? Me orienta. Espere. Santidade tem que estar em todo lugar, nas vestes, nas roupas, nas palavras, nas brincadeiras, nas piadas que contam, nos gestos. E todos nós hoje, nessa manhã, precisamos pedir perdão a Deus, em alguma área de nossa vida, porque eu tenho brincado com santidade. Namorado sai de carro com a menina, o pai deixa, a mãe deixa, sai de carro para aqui, para ali, volta tarde da noite. Se não cair, é por misericórdia e milagre de Deus. Eu tenho aqui algumas meninas que nunca beijaram na boca, meninas de 17, 18 e 20 anos ou mais. Vou repetir, nunca beijaram nem um selinho na boca de outro rapaz. Eu tenho meninas aqui da cidade que nunca transaram, e suas amigas todas na escola, a grande maioria, transa. Agora, olha o problema, se eu for falar, elas falam, pelo amor de Deus, pastor, e briga comigo. Nunca beijou, briga comigo, porque as pessoas vão chatear dela, caçoar dela, porque ela é bebê, boca virgem. É a expressão, você está rindo, mas você sabe muito mais do que eu, você sabe de mais coisa. É verdade, porque ele nunca beijou, então não pode falar. Dentro da igreja, é vergonha nunca ter beijado, é vergonha ser santo, é vergonha ser puro, lá fora, lá no mundo. Você devia falar para a pessoa, você faz o que você quiser, eu tenho princípios, eu tenho valores.
Os muçulmanos, quando vêm no Brasil, os sheiks, eles fecham hotéis inteiros. E toda a culinária do hotel tem que mudar por causa deles. Toda a estrutura do hotel tem que mudar por causa deles. Porque eles têm a maneira de adorar, a maneira de servir, a maneira de cultuar deles, e eles não abrem mão. E eles não estão nem aí servindo a um Deus morto. O Deus dele precisa que você mate por ele. O nosso morreu por você. As pessoas, nós abrimos muito mão fácil. Você vai numa roda, então uns bebe e toma aí um copinho, toma aqui um pouquinho, toma aí uma taça de vinho. Deixa eu te dizer, eu tenho um sermão completo sobre bebida na internet, procure lá. A Bíblia não diz que não pode beber. A Bíblia não diz que não pode beber. Na cultura de Jesus bebia, muitas culturas bebem, muitos pastores bebem. A Bíblia é contra a embriaguez. A Bíblia condena a embriaguez. Ué, pastor, se permite, por que a gente não bebe? Nós não bebemos porque nós vivemos numa cultura doente. Aqui ninguém bebe. Nenhum dos meus líderes. Nenhum deles tem prática de bebida e tal, não sei o quê. Porque a gente vive numa cultura doente. A gente entende que todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo convém. A gente entende que todas as coisas não são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Mas eu também não vou disciplinar ninguém. Isso tem que ser uma obra do Espírito. Eu tenho um vídeo que eu falo completamente, não sei o quê. Não vem com mentira, a Bíblia fala ou não, irmão? O que a Bíblia fala? O pastor, então ele vai para o inferno. Não, ele não vai, não acredito que vai. Mas a Bíblia diz assim, fugir da aparência da carne. Teve um rapaz que falou comigo que ele estava morando com a namorada dele, mas que eles não tinham relação sexual, morando no mesmo apartamento, dividindo o mesmo banheiro, a mesma cozinha, a mesma sala. Mas ela é sua namorada, é minha namorada. E será que ela anda de pijama? Homem é pijama, mulher é o quê? Anda com roupas de dormir dentro de casa? Como é que você vai fazer isso? Como você mora assim, você com a sua namorada? Casa logo, irmão. Larga de ser besta, para de sofrer, case logo. Resolve sua vida. Ou você quer brincar com Deus? Santidade, irmãos. Santificai-vos. Deus agrada da santidade. Deus se agrada da santificação. E quando um homem resolve se santificar, então ele verá como Deus abençoa um homem que o agrada. O autor de Hebreus diz assim, seguir a santificação. Tem um versículo aqui, versículo 15, ele fala sobre a raiz da amargura, que ela cresce. Essa palavra é a mesma palavra hebraica usada em Deuteronômio 29, 18. Essa palavra raiz, essa amargura, ela fala de alguém, de uma pessoa, baseando em Deuteronômio, que ela tem veneno e envenena todo mundo à sua volta. Já viu gente assim? Pessoa envenena todo mundo, ela reclama de tudo, ela não tem postura, ela adere ao meio, à circunstância, ela não se posiciona. E nessa manhã, irmãos, eu vim aqui falar para os irmãos sobre santificação e santidade. Seguir a paz com todos, sem a santidade ninguém verá o Senhor. Uma vez eu conversei com um rapaz, eu falei para ele assim, arruma uma moça bonita para você casar, tem tanta moça linda na igreja, tem tanta moça de Deus. E aí por acaso na hora passou uma moça linda, linda, linda. Eu falei, olha que moça linda, uma moça boa para você namorar, casar. Eu falei, pastor, já fiquei com ela, a gente era do mundo, primeiro encontro, nós já fomos para um motel. Aí eu fiquei com medo de apontar, falar outra. Eu morri de vergonha. Isso já aconteceu comigo. Um dia eu estava no púlpito com o pastor Valteci. Ele falou, irmão, não olha ali não. Nós estávamos sentados aqui, eu ia pregar. A gente sentava assim, ele falou, não olha ali não. Porque tem uma pessoa com a roupa tão decente que não olhe não.
Aí quando fala não, aí complica, né? Você tive que amarrar a cabeça pro lado de cá. Porque a natureza humana, não é assim ou não? É por isso que Jesus veio e falou assim, não matarás. Ele não falou. Ele falou assim, é muito melhor não matar do que matar. Ele diz, é muito melhor ser santo do que ser profano. Olha aqui tem um versículo aqui que ele fala sobre profano. Pessoas que profanam. No texto que lemos, acha aí comigo, me ajude. Profano, sabe o que significa? Profano é não dar valor às coisas espirituais. O autor de Hebreus está dizendo, tem gente que não é santo, tem gente que permite raiz de amargura, e tem gente que brinca com as coisas espirituais, não tem valor. Nós somos igreja, irmãos, nós precisamos ser diferentes, mas não é diferente quadrado, antipático, bobo, ignorante, sem cultura, não é isso, claro que não é isso. Ser diferente é ser cheio de Deus, a ponto da pessoa chegar e falar assim, eu quero bater um papo com você, eu quero conversar com você, eu tenho uma vontade de me assentar com aquele irmão, com aquela pessoa, eu tenho vontade de ter um relacionamento, porque ele me parece que é uma pessoa cheia de luz, e você vai, sou mesmo. Não, a gente não podia falar cheia de luz, que isso é coisa de espírita, né? Não é não, irmão, não é não. Eu estou energizado, diga, eu estou energizado. Não, irmão, isso é coisa de nova era. Que nova era, irmão? Vai ler a Bíblia. Eu já preguei para você, tem um texto aqui que a palavra diz que quando você lê a palavra, é como uma descarga de eletricidade. Ela te energiza, ela te potencializa, ela te capacita, ela te faz brilhar, ela te dá energia, ela faz seus olhos brilharem, sua bochecha rosar, ela te dá disposição. Palavra de Deus. Paulo disse, o autor de Hebreus diz, segui a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E esses dias eu ministrei para você Hebreus, onde eu disse para você que nos últimos dias, Paulo falando para Timóteo, lembra? A igreja de Timóteo estava uma bênção na primeira carta de Timóteo. Na segunda, ele estava enfrentando problemas seríssimos, problemas, e ele se acovardou, ele se intimidou, Timóteo, ele ficou acuado diante dos problemas que ele estava vivendo na sociedade. É igual o menino falou aqui, ele falou do fogo que nós passamos, aquele fogo que destruiu tudo. Se a gente se acovardasse, se a gente se intimidasse, se a gente ficasse coçando a cabeça, se a gente ficasse olhando o que vai ser. Eu me lembro que os cultos começaram nas outras igrejas, as pessoas me ligavam e falavam, pastor, não vamos começar não? Eu falava, vamos, mas tem que ter cadeira para começar. Não tem cadeira, queimou tudo. Ele falou do cheiro, eu me lembro que a gente tentou, não sobrou um negócio desse aqui, era gesso, não sobrou nada. E aí o que nós precisamos fazer? Trazer um caminhão pipa, com aquela guincho de água, e molhar esse teto. Trocamos todas as telhas, mais de 40 aqueles telhões, aqui em cima dessa parte, que é onde foi o fogo. Mesmo assim o cheiro não saiu, então nós trouxemos um caminhão pipa, os irmãos vieram para cá, com sabão, vassoura, balde, e nós começamos a lavar todo o teto, e esfregar, se nessa crise violenta que nós passamos, no meio da alta pandemia, Timóteo aqui, ele foi acuando, aí quando chega no capítulo 1, Paulo diz para ele, versículo 7, Timóteo, meu filho, reavives o dom de Deus que há em ti. Reavives, ele usa no versículo 6 essa palavra reavivar, que significa acenda, depende de você, bota fogo na sua alma, aquece seu espírito, incendeie o Espírito Santo dentro de você, leia a Bíblia, ore, busque as coisas espirituais. E no 7 ele diz assim, sabe por quê? Porque Deus não te deu espírito de covardia, de fraco, de coitadinho, de Zé Ninguém, de Zé à esquerda. Deus não te deu isso, Timóteo, porque Deus tem te dado espírito de poder, dunamis, de amor que ama mesmo. A gente ama gente, tem pessoas que a gente ama, mas a gente não pode conviver com ela. Olha, pastor, eu vou te explicar. Existem pessoas que a gente ama, mas não dá para conviver com elas. Não depende de você. É a pessoa que não está preparada. Tem gente, vou além, tem gente, quem entendeu, diga amém. Tem gente que a gente ama, mas também não dá para conviver com ela, porque você a ama, mas ela te odeia. Você a ama em Cristo,
E vira e mexe, você tem que fazer uma maratona espiritual para continuar amando. Porque tem hora que dá vontade de matar. O pastor, que é isso? É verdade. Aí você volta e fala, Senhor, eu não posso odiar, eu tenho que amar, eu quero pedir perdão, eu quero abençoar. Aí Deus restaura o amor. Sabe como é que você faz com a pessoa que você não gosta? Se tem isso, começa a abençoar a vida dela. Começa a orar. Teve um homem que falou, pastor, você não sabe o que aquela mulher me fez. O senhor não sabe o que aquela mulher me fez, pastor. Eu disse para ele, ore por ela, abençoe a vida dela. Porque ela é sua esposa, mas ela também é sua irmã em Cristo. Restaure o amor. Paulo diz para Timóteo, não fique acuado, reavive o dom de Deus, lute pelas profecias que você foi alvo, não permita que sua vida perca o alvo, Timóteo. Ele diz assim, porque, o versículo 7, 2 Timóteo 1,7, ele diz assim, porque Deus não te deu espírito de covardia, mas Deus te deu espírito de poder, Deus te deu espírito de amor, e Deus te deu espírito de moderação. Essa palavra moderação no grego é sofronismo, e fala de uma mente saudável, de uma mente curada, de uma mente liberta. Irmãos, tem gente que serve a Deus há anos, mas o Deus dele é desse tamanhozinho. O Deus dele abençoa todo mundo, menos ele. A mente dele é cauterizada, é mente de escravo, é mente de Egito, é mente de mundo. Eu vou lhe falar uma coisa, que existe muitos pregadores que eu não ouço as suas mensagens. E eu acho que você deveria filtrar tudo que você ouve. Paulo disse assim, tem culto, carta de Coríntios, que você entra ruim, sai pior do que você entrou. Paulo disse isso. Você se reúne não é para melhor, é para pior. Tem mensagem que você sai oprimido. Você não sai desafiado à santidade. Você chora, mas você sai desafiado à mudança de vida, a querer Deus. Há uma chama brilhando. O evangelho completo, o evangelho de Jesus, o evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que batiza com o Espírito Santo, o evangelho poderoso de Jesus. E ele disse, você não recebeu espírito de covardia, meu filho, você tem uma mente sarada, equilibrada, controlada, toma posse disso, se levanta, reaviva o dom de Deus, versículo 6, reaviva o dom de Deus, põe fogo nesse negócio aí, querido. E aí Timóteo começa a ser curado, porque ele estava inventando, irmãos, a igreja está passando por muitos problemas, e as pessoas estavam querendo oprimir Timóteo. E ele começou a falar, e quando ele vai falando essa carta, e ele diz para ele, olha, nos últimos dias virão homens com ensinos, práticas de demônios, ensinamentos de demônios. Ele vai falando com ele sobre as viúvas. Havia algumas viúvas na igreja, e elas queriam se aproveitar da lei. Aí Paulo chega e fala assim, ei meu filho, bota ordem na casa, tem ordem, aqui é assim, 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 aqui tem lei, não sei o que, não, aqui não. É igual na sua casa, qualquer um faz o que quiser lá. É igual no seu trabalho, na sua empresa, no seu setor que você é responsável. Qualquer um faz o que quiser ou você que manda. Se você é responsável, eu tenho responsabilidade. Se você não quer me dar a responsabilidade, então você tira. Mas enquanto você me deu, eu vou fazer assim. Você pode falar assim com o seu chefe. Fala, eu estou fazendo isso porque eu tenho responsabilidade para aqui. Eu botei ordem aqui, você me deu responsabilidade, então eu estou executando. Deus nos deu essa igreja. Deus nos deu a minha família, a sua família. E as pessoas estavam oprimindo Timóteo daqui para ali. As viúvas estavam querendo tirar a Bíblia do contexto. As viúvas estavam falando, olha, está escrito que tem que cuidar das viúvas. Aí Paulo chegou e falou assim, é verdade. Capítulo 1 da primeira carta. Tem que cuidar das viúvas, mas das verdadeiras viúvas. Aí já desqualificou assim 90, era 100. Falou, as verdadeiras viúvas. Aí Paulo, quer saber quem são as verdadeiras viúvas? São aquelas que antes de serem viúvas, já eram mulher de Deus, já eram mulher de oração, já eram mulher da palavra, viviam uma vida piedosa, veio a fatalidade dela se tornar viúva, e agora ela está em situação difícil, a igreja não pode deixá-la nessa situação, nós temos que estender a mão e ajudá-la.
capítulo 5 de Timóteo, você vai ver sobre isso. Capítulo 5, versículo 5. Versículo 3 diz: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos, netos, que estes aprendam primeiro a cuidar delas, cuidados da sua própria casa, a recompensar seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Eita, viúva, quem tem que cuidar é a família. A minha mãe cuidou do meu avô até ele morrer. Ele ficou doente, depois teve aquele processo de cama. Aí a minha avó também já está de idade. Aí, graças a Deus, tem uns anos aí a Lúcia pegou para ajudar, para dividir o fardo. Mas geralmente sobra sempre para um filho, uma filha, para cuidar. E os outros dizem: não tenho tempo. Faço isso não. Ele também não tem tempo, ele tem a vida dele. Ajude um pouco. Paulo diz assim: a igreja não tem que cuidar não, ela tem família, a família que vai cuidar. A família que é cuidando. Eu vou continuar lendo, versículo 5. Aquela, porém, que é verdadeira viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e oração noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viúva, já está morta. Ele começa a trazer orientações para Timóteo. Timóteo estava oprimido, sendo oprimido por algumas pessoas da igreja, porque nenhuma pessoa consegue viver a demanda da outra pessoa para com ela, as exigências da outra para com ela, vai te matar. Eu falo para minhas ovelhas, eu falo assim: descubra o seu ministério, descubra o que você gosta de fazer, o que você sente prazer em fazer, faça uma ou duas coisas, fique na câmara, prega a palavra, toque o instrumento, cante faça duas coisas. Por quê? Você precisa de tempo para sua família, tempo para você, tempo para fazer nada, tempo para estudar, tempo para você ter muita demanda, mas não deixe de fazer nada para a igreja, para Deus também, através da igreja. E eu quero encerrar dizendo essas palavras do autor de Hebreus, que a gente não sabe se é Paulo, se é Lucas, quem que foi, não sabe, a Bíblia não fala, mas o autor, a gente sabe que é o Espírito de Deus. Ele diz assim: busque a santidade, porque ninguém verá a Deus sem santificação, sem santidade. A santidade, você quando aceita Jesus, olhe para cá, quando você aceita Jesus, você vem cheio de pecado. Quando você aceita Jesus, Ele lava você com seu sangue, espiritualmente falando. É como se Ele pegasse esse terno aqui, meu blazer, e colocasse sobre você. Você agora tem um blazer, o sangue de Jesus. Você tem um blazer que não é seu, é de Jesus. Então você agora passa a estar limpo, santo, não por causa de você, mas pelo sangue que te cobre. Diga aleluia. Eu estou dizendo para você que aquele pecador, quando ele aceita Jesus, ele é santo, não por causa dele, mas por causa de Jesus. Está entendendo? Só que o processo de santidade começa na conversão, e depois ele dá sequência o resto da vida. É um processo de santificação. A gente vai crescendo, a gente vai se libertando, a gente vai melhorando, a gente vai desenvolvendo a santificação. E quando a gente agrada a Deus em santificação, Deus também se agrada em nos abençoar. E aqui o autor diz assim: busque a santificação, persiga a santificação, não torne as coisas de Deus comum. Ele diz no versículo 16, não profane, não torne as coisas de Deus. Irmãos, tem gente que vem para a igreja, parece que vai para qualquer lugar, menos para a igreja. Tem gente que vem para a igreja para ficar no estacionamento conversando. Tem gente que vem para a igreja para ficar vendo uma pessoa ou outra. A gente vem para a igreja para adorar a Deus. Quando nós estávamos ali, os pastores orando, nós estávamos dizendo: Senhor, o culto tem que ser uma bênção, mas o culto não é para mim, nem para os pastores, nem para ninguém, o culto é para o Senhor. Recebe o nosso culto, Senhor. Não é para sua esposa, nem para o seu esposo, o culto é para Deus. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, nós viemos aqui por causa dEle. Santificação, peça a Deus para te santificar. Peça a Deus para trazer santidade sobre a sua vida, para te ajudar a vencer aquela área que você não consegue vencer. Peça a Deus para te dar entendimento, maior entendimento.
Às vezes, irmão, você sabe que isso é processo de santificação. Existem algumas pessoas que têm aquela síndrome de Elias, é o santarrão. Quando Elias estava fugindo de Jezabel, ele já tinha matado os 850 profetas de Astarote, e os profetas lá, ele matou aqueles homens todos e tal. E aí ele foge, ele fala para Deus: Senhor, o Senhor está vendo que eu sou fiel, o Senhor está vendo que eu perseverei em Israel. É como se Deus falasse: larga de ser bobo, Elias. Você está pensando que é só você? Está pensando que é só a sua igreja? Está pensando que é só essa igreja que vai para o céu? Eu tenho 7.000 homens ainda lá em Israel que não dobraram o joelho a Baal. Existem igrejas que acham que é só eles. Existem pessoas que não é disso que eu estou falando, não é essa santidade não, irmão. A santidade de Jesus, ele estava no meio do povo. Jesus era tão igual que ele não vestia a roupinha tradicional, não. Ele era tão igual aos sacerdotes, ele vestia igual ao povo. Ele não era um ser esquisito. Tem gente que no trabalho é um ser esquisito, ele entende isso de santidade. Tem gente que para os vizinhos é um ser extraterrestre, ele entende isso como santidade. Ele não se relaciona com os vizinhos, ele não diz bom dia, não diz boa tarde, ele é até antipático. No prédio onde mora, ele entende isso como santidade. Tem uns que não cantam com a Bíblia assim, o mal cumprimenta. Você viu, né? Se você não viu, você já perdeu. Irmão, Jesus, as crianças iam ele. As crianças. Faça o teste, você vê. Chega num lugar com a cara boa, as crianças vão. Com a balinha, as crianças correm para você, chega com a cara fechada. Vai no departamento infantil uma hora. Fica ali para ver se alguma para. Agora põe uma bexiga na mão, uma bola de aniversário cheia, uma balinha na mão. Várias não vão parar, mas vão passar te olhando. Aí você faz assim, ela vem. Jesus, as crianças iam a ele. Judas falou assim: eu vou beijar, porque quando eu beijar, você vai saber quem é. Ele andava no meio dos bêbados, ele andava no mercado, ele na feirinha aqui, ó, todo sábado ele estava lá, tomando um caldo de cana, comendo um pastel, comendo uma banana. Jesus andava no meio do povo, não tinha essa santidade, não é disso, não, isso é santidade, isso é bobeira, isso é atraso. Ninguém quer ser como essa pessoa. Ninguém quer ser quando você é mal-humorado, cara fechada. Ninguém quer ser como você. Que quer nada. Se uma pessoa chegar de cara fechada perto de você, ela nem fica sua amiga mais. Você vai falar assim: vou lá não, o cara não sabe nem tratar a gente. Ninguém vai na sua casa. Ninguém vai te procurar, vai te ligar. Agora, quando você é cheio de Deus, você entende o processo de santificação, a pessoa, vontade de conversar com o Elias, vou ligar para ele. E aí, Elias, tem um carro barato aí? Ele vai até mentir, fala: tem, mas não tem não. A pessoa sente saudade de você. É essa santidade. Nunca ganhei um bolo de um vizinho. Também você nunca fez. Poxa, pastor, você ganha presente. De vez em quando eu dou também, filha. Você é meio na vida das pessoas, você faz isso. Ele nunca cumprimenta. Você já cumprimentou ele? Bom dia. Boa tarde. Se ele não quiser dar, nós estávamos na mesa assim, aí alguém falou, não sei o que, eu falei, brincando, né, com outro pastor, o pastor brincando com o outro. Ele falou: irmão, ali, ó, tudo desviado. Um pastor falando de pastor. Aí eu brinquei e falei: dá paz a ele assim mesmo. Porque se ele não pegar, ela volta para você não vai perder nada. Ele falou: é verdade. Dá bom dia ao vizinho. Bom dia. Se ele der. Se ele não der. Se ele der, ganhou um amigo. Se ele não der, bom dia, volta. Quem está entendendo, diga aleluia. Santidade nas roupas, nas palavras, nos pensamentos. Começa a cantar um hino quando aqueles pensamentos que não agradam a Deus vierem na sua mente, pensamentos de ira, de raiva, de sensualidade, de pornografia, de coisas que, sabe, começa a glorificar o Senhor. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Você vai ver, faça essa experiência, estou te ensinando. As maiores guerras são travadas aqui, o processo de santificação começa aqui. Quando Deus começa a nos santificar, a gente começa a ver, a gente começa a ter a visão de Caleb, de Josué. Todo mundo dizia assim: nós vamos morrer, vai acabar. Josué e Caleb diziam que nada, nós vamos prosperar, nós vamos crescer, nós vamos desenvolver,
Nós vamos para frente. Deus é conosco, rapaz. Tem uma saída, tem uma porta aberta. Não faça corpo mole, energize-se, aviva-te, diz Paulo a Timóteo. Você leu o versículo? Reaviva o dom. Lembra da palavra, lembra das profecias. Levanta dessa cadeira, levanta dessa cama, lava o rosto, troca de blusa, sai, vai à luta, busque pessoas, abra portas para você. Seja santo em toda a sua maneira de viver. Diga comigo: Deus se agrada da santidade. É o que agrada a Deus. Se você agradar a Deus, você pode esperar coisas tremendas de Deus. A santidade verdadeira, irmãos, ela não está quando as pessoas estão nos vendo. A santidade verdadeira, ela está na nossa vida em todo momento. E quando a gente peca, a gente fica triste. A gente fala: Senhor, me perdoa, não é o que eu queria. E a gente não vive. Eu vi aquele pregador que foi um ícone na minha época, que eu era seminarista, que eu era adolescente, eu era jovem. Ele pregava pelo Brasil todo, e eu já não media esforços para ir onde ele estava. Esse homem foi uma referência, mas agora, eu acho que de 100 palavras, 110 não se aproveitam, porque todas as palavras são tomadas de ira, de raiva, porque só sabe falar dos outros. Nenhuma igreja presta, nenhuma religião presta, nenhuma pessoa, nenhum pastor, e só vive nisso. Eu, algumas vezes ouvi e falei: meu Deus, se perdeu completamente, se perdeu nesse mundão aí. A santidade verdadeira, irmãos, ela filtra, e ela não se deixa levar pela cultura. Pela cultura. Eu tenho uma menina que fala: pastor, eu ia ser modelo, atriz. Eu falei: graças a Deus que você não foi. É porque é uma coisa muito perigosa. Muito perigosa. Pode até ser, porque eu acredito que existam vários Daniéis. Sabe quem é Daniel? É aquele, melhor para você entender então, existam vários Noés, no meio de uma geração, milhares, no meio de sodomia, de tudo de ruim. Noé permaneceu em santidade. Daniel, José do Egito, em santidade. Está pensando que a mulher de Potifar era feia? Está pensando que ela se vestia? É aquela mulher que se veste para matar, que ela passa, o trânsito para. Ontem eu passei de moto aqui, de carro, em frente à igreja católica. Estava tendo um casamento, sem brincadeira, Charles. Eu passei no meio da rua, o perfume das mulheres estava passando, mas eu falei: que coisa tremenda. Não é bom? Não, o perfume estava lá. Tem uns perfumes de mulher que veste para matar, que é o contrário, é de sedução, é de morte, é só dela. É verdade. Nesse caso que eu estou dizendo, foi uma coisa boa, que eu vi. Mas nós precisamos viver a santidade verdadeira, a santidade no nosso falar, a santidade no pensar, a santidade no nosso condomínio, a santidade com os seus funcionários. Tem gente que trata os funcionários pior do que cachorro. Tinha uma pessoa aqui que vários funcionários dela falaram: pastor, o senhor não conhece fulano lá no trabalho, aqui faz essa carinha de gato, essa é uma gatinha, mas lá você tem que ver, pastor. Nem sei que bicho era, mas não era onça também não. Eu falava: ô irmã, Jesus vai tratar, a gente vai ajudar um pouquinho também, mas Jesus vai tratar. Cuidado com o que você trata seus funcionários, as pessoas que trabalham com você, sua empresa lá. Seja santo, irmãos. A diferença do santo e do profano. Rapaz, está todo mundo fazendo, você não é todo mundo? Todo mundo tem. Não, mas nós não temos. Nós não precisamos disso. Nós temos outras coisas que eles não têm. Não queira competir com o seu filho apenas tirando o copo d'água dele. Tira o copo d'água, mas dê uma garrafinha daquelas que gela 24 horas. Troca com ele, não perca para o seu filho, para o seu, entendeu? Para a sua esposa. Você simplesmente diz: não, acabou. Gritando, você fala gritando. Não sei o quê.
Não, mostre para ele, você sabe, para que quando você sair, ele fala assim, puxa vida, que falta está fazendo papai, que falta está fazendo, porque tem uns que quando sai, falou, graças a Deus, Senhor, leva, minha irmã, amor, vai para casa da sua mãe, fica lá um mês, vou dar o dinheirinho para a senhora, vai, querida, não, um dia está lá, já liga, fala, amor, estou doido para voltar para casa, vem amor, eu estou com saudade, quer que eu vou te buscar? Vou agora. A sua mulher vai para casa da mãe dela, aí está lá, ela liga e fala assim, amor, ai, estou doido para ir embora, amor, já estou aqui fora, vem, estou aqui no portão, sério, sentiu a saudade, vim te buscar, vamos embora. Fala para o seu irmão, olha para sua mulher aí, eu estou vendo casais, olha para ela e diga, seja santo, viva a santidade, cheio do Espírito Santo, cabeça erguida, não abrace o mundo, as roupas do mundo, o jeito do mundo. Eu estava falando negócio da atriz, eu não concluí. Eu disse, graças a Deus que Deus não permitiu você trabalhar na Rede Globo, ou em qualquer outra coisa, porque não há muitos Daniéis, e a probabilidade de você cair é muito grande. Esse meio é sujo, esse meio é igual o meio político. Irmãos, eu creio em Daniéis, eu creio em Josés do Egito, eu creio em Noés para a política, claro, nós precisamos mais do que nunca dessas pessoas lá, mas a grande maioria que entra ali se perde, a grande maioria de atrizes, atores que vão, se perdem, não tem referência, não tem valor, não tem valores estabelecidos, faz qualquer coisa. Quando era na época da Bíblia, muitas vezes, Roma, Coríntios, Éfeso, na época de Elias, existiam as prostitutas cultuais. Sabe o que é isso? Tinha um templo ali de uma deusa, e tinha sacerdotisas, e um camarada casado, ele podia ir lá prestar um culto, acender uma vela, fazer um trabalho, e depois ele pagava aquela prostituta e entrava no quartinho com ela e tinha relação sexual com ela. E houve épocas que Israel se perdeu com isso também, e ele chegava em casa e não dizia para a esposa o que estava fazendo, mas ela sabia, não, estava adorando, era mais ou menos aceito, está entendendo? Era aceito, era assim, era legalizado, é igualzinho hoje. Ela vai na televisão, deita com um homem, deita com dois, no mesmo filme, e todo mundo assiste na sala, criança, velhos, crentes e não, e todo mundo aplaude, porque é o sexo artístico, ou nu artístico, é mais leve, irmã, mas já estou chegando lá no finalmente. O sexo artístico pode não, irmão, pode não, diga comigo, pode não. Não, mas ele é ator, ele tem que fazer o papel, tem, se submeter a tudo, não tem aquele, não é que eu goste dele, nem que desgoste, não quero tratar disso, aquele Augustinho da Grande Família, todo mundo conhece, né? Eu vi uma reportagem dele, e ele estava falando de atores que entram para a Globo, e se submete a qualquer coisa, se o papel falar que ele tem que fazer isso aqui, não sei nem o que referendar, mas qualquer coisa horrível, casar com um cachorro, ele casa, e ele criticou isso, eu vi ele criticando, eu gostei daquela postura, depois das outras coisas todas que ele falou, não gostei mais nada, nem assisto mais, mas dessa postura eu gostei disso, ele disse, atores lá que se submetem a qualquer coisa. Então essa menina disse assim, pastor, eu queria ser modelo e artista, eu falei, ainda bem que você não foi, filha, Deus tem coisa muito mais elevada para você. Mas pastor, o senhor não acredita que eu possa estar? Eu acredito, e se for de Deus você vai, e vai ser uma grande bênção, não tem problema, é igual, mas tem que ser de Deus, tem que ser uma coisa estudada, para você não desviar. E nessa manhã eu quero encerrar orando por você, por mim, por a Igreja Batista Caminho da Fé, que a gente seja uma igreja conhecida na cidade, uma igreja que recebe com calor, uma igreja que está presente na sociedade, através dos ministérios sociais, através da política, onde a gente é convidado a estar com o governador, com o prefeito,
Eu não sei qual é o motivo dele sempre é motivo político, mas o meu sempre é espiritual, o meu é sempre de proclamação. Quando eu vou, nós vamos nessa intenção, representando a igreja. Nós queremos que a Igreja Batista Caminho da Fé seja uma igreja presente na sociedade, presente no Estado, presente no Brasil, na parte social, na parte política, científica, em todas as áreas, mas em todas elas, nós queremos que os crentes dessa igreja sejam santos, cheios do Espírito Santo. Quando eles chegarem no ambiente, eles marquem a chegada. Na nossa reunião de obreiros, irmãos, a gente conversa tudo e fala: você está engraxando seu sapato? Você não me apareça aqui de sapato sujo. Já viu um obreiro, se eu chegasse aqui com sapato? Pode ser velho, mas tem que ser limpo. Não custa nada você passar um pano molhado, pentear o cabelo, passar sua calça limpa. Você não chega aqui amarrotado, não. Acordei agora, então volte para casa, que aqui você está fazer o que aqui? Quando o sacerdote ia cuidar do templo, ele vestia uma roupa limpinha de linho. Quando ele ia tirar a cinza, ele tirava a roupa toda, vestia outra roupa, tirava a cinza, jogava fora, tomava banho, vestia a roupa de novo e vinha. Não é de qualquer jeito. Você entra na casa, a pia está de panela até o teto. Irmã, compra uma caixa, vou te ensinar. Vá na rua, compra uma caixa de papelão com tampa, pega as vasilhas tudo sujo, enfia ali dentro e guarda lá, pelo menos ninguém vê. Os homens gostaram da solução. Lava depois, né? Os homens lavam depois. Lava depois. Você entra no quarto assim, ó, é meia pendurada, cueca. Os meninos que usam, os meninos agora não estão usando cueca mais não. Calcinha pendurada. Pastor, o que isso tem a ver com santidade? Fala para o seu irmão, tudo. Tinha um irmão aqui, irmãos, que eu entrei no carro dele umas vezes. Um dia eu chamei ele. Falei: irmão, não tem condições, eu preciso falar com você. A Glaucia falou assim: pelo amor de Deus, você vai falar? Eu falei: mas eu que tenho que falar. Eu sou o pai espiritual dele, eu vou falar. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus, irmão, não dá para entrar no seu carro fede. Vem cá, vamos ver. Pô, pelo amor de Deus, cara, você é um cara top. Irmão, pelo amor de Deus, olha esse carro. Pô, você não lava, cara. Então não convida os outros. Você é mau testemunho. Todo mundo via, só ninguém falava. Aí depois você vem para cá pregar, você vem para cá cantar bonitinho. Aí todo mundo fala: ih, olha lá, o carro daquela mulher parece um lixão. É verdade, irmãos. Não é ela não, viu? A dela ela é até chata. É verdade. Pastor, você tem que falar isso? Falo também. Chama às vezes e falo: vem cá, varão, vou te ajudar aqui. Ninguém fala, né? Tal. Às vezes a gente abre o olho da pessoa, fala: cara, você fica andando desse jeito, você pode andar assim, olha aqui, tá. Soberano Deus e eterno Pai, tenha misericórdia de nós. Eu falei coisas aqui como um pai fala para o filho, do dia a dia, mas que o Senhor crave isso na nossa alma. Em nome de Jesus, nós somos a igreja vencedora. Nós somos a igreja mais que vencedora. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Aliás, não só servos, mas filhos também. Sobre nós há o manto de Jesus, o sangue de Jesus. Sobre nós há o Espírito da glória de Deus. O Espírito da glória de Deus. Toda porta fechada seja aberta em nome de Jesus. Todo cativeiro seja quebrado em nome de Jesus. Toda maldição hereditária, em nome de Jesus, de bancarrota, seja rompida agora. Quem toma posse, diga amém. Em nome de Jesus. Toda maldição de frieza espiritual, indiferença espiritual, apatia, passivo, seja rompida em nome de Jesus. Espírito de loucura, o Espírito Santo está me mandando repreender. Espírito de loucura, eu te repreendo agora. Eu não sei se é aqui ou na internet, mas alguém que está achando que está ficando louca, está mesmo, está sendo atacada. Em nome de Jesus, clame o sangue de Jesus, meu irmão. Na verdade é minha irmã, clame o sangue de Jesus.
O sangue de Jesus tem poder, todo espírito de loucura, porque a Bíblia diz que Deus te deu sofronismo, mente santa, mente sarada, equilibrada. Deus dá-nos santidade. Ore comigo, Salmo 51, versículo 10. Diga: cria em mim, ó Deus, um coração puro. De novo, diga: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Amém. Essa oração nós temos até em forma de pulseira. Nós fizemos essa oração nessa pulseirinha, porque essa oração, ela fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse é nosso objetivo. Está falando de santidade. Quando Deus cria em nós um coração de santidade, nos dá santidade, pastor Carlinhos, acabou. Irmão, a gente sendo aprovado por Deus, acabou. Deus se agradando da gente, acabou. Nós vamos arrebentar. Nós vamos arrebentar. Diga: eu vou arrebentar, em nome de Jesus. Pode falar, irmão, não tenha medo não. Diga: eu vou arrebentar em nome de Jesus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E aí a parte assim: renova dentro de mim um espírito reto, inabalável, ousado, destemido, corajoso, para frente. Sabe, irmão? É isso. Salmo 51, 10. Que o Senhor te dê santidade, e que o Senhor te dê um coração santo e um espírito inabalável. Está todo mundo fazendo. Espírito inabalável. Deus abençoe.